Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E hoje acabei de gravar um vídeo, um programa para o Jornal da Band, que começa hoje às 20 horas. O Jornal da Band a nível nacional, em canal aberto. Falamos um pouquinho sobre logística, sobre transporte e falamos um pouquinho também sobre a concessão, de rodovias do estado do Mato Grosso. Concessão essa que tem um valor de 8 bilhões de reais, esse leilão aconteceu hoje e tem um prazo para 30 anos, para que seja concluídas as obras. Enfim, são situações complicadas que quando nós traçamos um parâmetro nacional, nós podemos afirmar que o Brasil não tem planejamento, não tem organização, não tem um plano de negócio bem definido para esse setor que é gigantesco, que tem participação nos 26 estados, no Distrito Federal. Nós temos um mercado interno que é inviável hoje para a produção nacional de alimentos. Nós temos um mercado de exportação que estamos cada vez mais vivendo de sazonalidade e não de participação, de importância, de influência. A verdade sobre o que nós vivemos é essa. E aí recai, sobre cada etapa do processo que compõe o agronegócio. Nós temos o setor primário, o campo, com todas as suas dificuldades, o produtor rural vivendo inúmeros problemas e desafios cada vez maiores. Nós temos a indústria, que trata de um mercado hoje muito amplo, seja mercado interno e externo, existem opções, mas ela trata os seus custos, ela trata essa matéria-prima, essa commodity que chega dentro das suas indústrias, tem uma expansão, tem os seus desafios, e nós temos a logística. E o que me preocupa muito é o nível simplificado de entendimento que o Brasil, todos, tem sobre agronegócio. Nós podemos pegar o Ministério da Agricultura, nós podemos pegar a Conab, podemos pegar a Frente Parlamentar Agropecuária, podemos pegar as federações, os sindicatos. É muito resumido, pequeno, o entendimento sobre a grandiosidade desse setor a nível de Brasil. E, recentemente, vendo o atual presidente da República falar sobre a dor de cabeça que está tendo com relação ao preço dos alimentos e a medida, na minha opinião, medíocre e desastrosa de zerar a alíquota dos alimentos importados, ela recai sobre essa situação que nós estamos falando aqui, sobre logística. A logística hoje no Brasil, para o transporte dos alimentos da propriedade rural até os portos, ou da propriedade rural até as indústrias e das indústrias até os supermercados, é muito caro, é desastroso, é um desafio para o Brasil. O Brasil fala nas etapas finais, PIB, balança comercial, exportação, mas e o todo? Tudo aquilo que gera problemas, os cenários, os impactos diretos e indiretos que tem em cada etapa desse processo. Quando que nós vamos debater? O Brasil não teve capacidade hoje de apresentar propostas para a indústria beneficiar as commodities. Nós trabalhamos com commodity bruta. Nós não tivemos a capacidade ainda de colocar em prática, nem falo mais em projeto, porque é vergonhoso. Assinamos atestado de incompetência todos os dias. Quando que nós vamos colocar em prática a produção de adubos e fertilizantes no Brasil para viabilizar mais a produção? São inúmeros os problemas que os tais entendedores e representantes do agro não falam. Falam em pontos específicos com uma arrogância e prepotência que parece que conhecem tudo. O Brasil é desorganizado, não tem planejamento sobre o agro. Colocaram ministros incapacitados partindo de um princípio da política em primeiro lugar, fizeram da Conab, assim como da própria pasta do Ministério da Agricultura, uma pasta de moeda para oferecer para as coligações políticas, fizeram dessas pastas cabide de emprego. E nós não conseguimos até hoje apresentar, de fato, situações positivas para que nós pudéssemos crescer com viabilidade. O agronegócio brasileiro, em cada etapa do processo, não tem viabilidade. Quem mais consegue se sobressair um pouco são as indústrias, principalmente as grandes, que dominam, que manipulam, que criam cartéis. Essas dominam a importação, a exportação, todos os favores, assim como os bancos, que têm políticas públicas específicas, que o governo oferece, ganhos absurdos para os bancos, mas o setor primário, a logística, está abandonada no Brasil há muito tempo. Nós deveríamos estar desenvolvendo já malhas ferroviárias em pontos estratégicos e específicos para que a logística vá até
essas ferrovias para o escoamento melhor da produção. As rodovias brasileiras hoje estão em péssimo estado. E olha que eu já andei por 15 estados do Brasil, sei o que eu estou falando. Rodovias esburacadas, sem acostamento, mão simples. Nós estamos cada vez mais trabalhando com a dificuldade excessiva. E isso encarece o custo frete. Nós precisamos melhorar as condições dos asfaltos com mais qualidade, rodovias duplicadas, e isso não é um sinal de nós colocarmos praças de pedágios. E o pior de tudo, as concessões feitas sobre as rodovias brasileiras, elas são também benéficas para as empresas que assumem, que ganham essas concessões. Porque existem prazos, e eu vou pegar o exemplo lá do Mato Grosso. No Mato Grosso foi feita a concessão de rodovias, onde o investimento chega a 8 bilhões de reais, e o prazo para o término dessas rodovias em condições adequadas é para 30 anos. Mas com certeza a instalação das praças de pedágio virão muito antes mesmo do serviço ter começado muitas das vezes. As empresas que ganham as concessões fazem um tapa-buraco, mas já colocam a praça de pedágio. As cobranças começam. E mesmo assim, pagando mais, encarecendo o custo frete, os asfaltos continuam ruins, mas a cobrança já começou. Qual o fundamento disso? Nós temos no estado do Mato Grosso 70% do escoamento da produção, nesse estado que é o maior produtor de soja, de milho e de algodão do Brasil. 70% do frete é na base rodoviária. E aí nós temos rodovia em mal conservação, nós temos problemas de rodovia sem duplicação, sem asfalto. O alto custo frete impacta diretamente nessa situação pela falta de infraestrutura. Cortam pneus, o diesel subiu, os caminhoneiros não têm os pontos de apoio para que ele possa conseguir fazer com que a sua viagem seja mais tranquila. O péssimo estado de infraestrutura atrasa a chegada, por exemplo, dos grãos que saem das propriedades rurais para chegarem até os portos. Lembrando que portos também é uma situação precária. Nós trabalhamos muito com o Porto de Santos e Paranaguá, Santos, São Paulo, Paranaguá no Paraná. As rodovias não suportam, nas condições que estão, esse escoamento excessivo de produção na época de safra. Não temos caminhões, a perca durante o trajeto é muito grande, as rodovias estão em péssimo estado, o custo frete fica muito caro, as ferrovias não saem do papel. Nós temos naquele caso lá a Ferrogrão, que está enfrentando dificuldades ambientais e burocráticas para ser colocada em prática. Nós temos também a Ferronorte, que está em andamento, mas não é suficiente para aliviar o transporte rodoviário. Essa dependência de portos distantes também encarece muito o custo do frete. Nós temos um vasto litoral que nós poderíamos ter já em pontos estratégicos, portos para o escoamento dessa produção. O Brasil é um país sem planejamento, sem organização, nunca teve. Por quê? Porque nunca teve um ministro ou uma ministra competente para estar à frente do Ministério da Agricultura. Nunca houve projetos e propostas. É sempre aquela enrolação enorme em Brasília que acaba criando essa burocracia toda e dificultando cada vez mais a produção de alimentos no Brasil. Então, nós não temos condições de armazenar a nossa produção, e isso faz com que a nossa capacidade de estocagem seja menor e nós tenhamos que vender a nossa produção muitas das vezes por preços mais baixos. Isso é uma incompetência muito grande, e isso tudo vai elevando cada vez mais o custo frete. Essa necessidade de escoamento rápida. O custo frete hoje pode representar 30% do valor da carga da soja. Nós temos no Brasil o gasto com frete é praticamente o dobro dos Estados Unidos. E o que nós estamos fazendo para mudar? Quais as propostas que nós estamos apresentando para mudar esse cenário? Até agora nenhuma. E um país que há muitos anos se coloca como celeiro do mundo, como um país referência na produção de alimentos, nada passa de um país medíocre em termos de atuação, dificultando cada vez mais a vida de quem produz, facilitando cada vez mais as percas de produção durante o trajeto, encarecendo, inviabilizando, diminuindo a nossa capacidade de concorrência com a produção internacional, e mesmo assim
Não vimos governos, não vimos Ministério da Agricultura, não vimos ninguém de Brasília focar no que é preciso. Sempre com assuntos superficiais, partindo de um princípio de entendimento político, deixando com que o produtor rural e a produção brasileira se perca ao longo dos quilômetros intermináveis de rodovias sem condições para o escoamento da produção.